Bom dia, queridos ouvintes aqui da Rádio Comunitária Aliança, também a Associação Dom Zygmunt Feliz, que todos aqueles que nos acompanham junto ao Facebook. É muito importante que nós tenhamos esse contato com todos, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que nos ouvem, inclusive na Polônia, nos Estados Unidos, na Itália. Eu quero mandar um grande abraço para vocês que estão fora do nosso país e interagindo conosco e sabendo das novidades que estão acontecendo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, em especial Guarani das Missões, terra amada, terra polonesa, tanto é que é chamada a capital polonesa dos gaúchos. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa super importante, super querida, pessoa da nossa terra aqui de Santo Ângelo, que é o senhor Álvaro Taizen. Vamos conversar com ele. Vamos primeiro saber algumas coisinhas, né, com relação à questão profissional e depois vamos ao assunto que mais nos interessa, certo? Vamos acompanhar então e cumprimentar o nosso querido amigo, por que não dizer assim, Álvaro Taizen. Alles gut? Alles gut. Bom dia. Tu sabe que eu falo pouco alemão, mas eu morei 3 meses na Alemanha, meus idos profissionais. Aí eu morei em Braunschweig e perto de Munique, ali ao norte de Munique. Bom, é um prazer estar contigo, Jussi. A ideia é poder atualizar os seus ouvintes do que a gente está fazendo para o desenvolvimento das missões. Eu sou missioneiro de corpo e alma, vamos dizer assim. Obviamente, por questões profissionais, eu saí da região depois que fiz a faculdade de engenharia elétrica em Santa Maria. E, bom, tive meu primeiro emprego em Caibaté, na SER Missões, lá nos idos de 1987. Não, não. E daí vim para Porto Alegre. Trabalhei 22 anos na PUC, na universidade, onde coordenei um laboratório de metrologia e avaliação da conformidade. Para traduzir isso para os leigos, aqueles programas que o Fantástico fazia de segurança de produtos elétricos, aquilo era o que nós que fazíamos lá na PUC. Eu apareci 10 vezes no Fantástico apresentando aqueles programas. Lembra que eles coletavam produto no mercado e queriam mostrar que estava seguro, não? Sim, sim. Que pegava fogo, dava choque, aquele negócio todo. Aquilo era feito no laboratório que eu desenvolvi dentro da PUC. E também aqueles programas de eficiência energética, que tu vê aquelas barras coloridas na geladeira, nos ar-condicionados, tudo. Aquilo era trabalho que eu desenvolvi junto com um grupo grande no Brasil. Fazia os testes nos laboratórios que eu coordenava na PUC. E depois trabalhei muito nessa área de produtos elétricos, de avaliação da conformidade e ensaios. E fui representante do Brasil na Organização Mundial de Normalização, na ISO, durante 12 anos, representando toda essa parte de metrologia. Muitas viagens internacionais em função disso, como representante do Brasil. Me permitiu ser consultor do Banco Mundial para a área de laboratórios, vários trabalhos no exterior. E daí eu resolvi, aos 45 anos, me tornar empreendedor. Saio da PUC e monto meu próprio laboratório. E em 3 anos eu era o maior laboratório do Brasil. E aí vieram os americanos, da maior certificadora americana, que é a Underwright Laboratories, e me compra o meu laboratório. E eu trabalhei depois com eles mais 6 anos como vice-presidente, diretor para a América Latina. E aí venceu o meu vínculo com ele, e eu, não precisando mais trabalhar, porque eu vendi o meu laboratório, então me auto-aposentei, vamos dizer assim. Sim. Né? E com isso, porque eu não tenho idade para me aposentar pelo INSS ainda. E aí eu resolvi fazer algo de útil, usar essa expertise, essa experiência toda que eu tenho em projetos, de como ajudar as missões. E aí tudo nasceu com uma conversa com um cunhado meu, lá de Santo Ângelo. Eu moro em Porto Alegre hoje, né, há 35 anos. E eu estava visitando ele na fazenda dele, lá fomos comer um churrasco, e a fazenda dele fica ao lado do sítio arqueológico de São João Batista.
Aham. Passando naquela estrada para chegar ao sítio, muito empedrada, emburacada, eu disse, pá, mas que coisa ruim, como é que um turista vai chegar aqui? Ônibus e turista nem pensar, né? Porque era realmente ruim o acesso. E aí eu perguntei para ele, mas não teve um deputado federal que se elegeu por Santo Ângelo agora nessa eleição? Ah, sim, tem o Sanderson. Pá, eu nunca ouvi falar desse cara, mas tu consegue um acesso a ele? E Aham. ele se meteu lá com o Rotary, com os amigos dele, e me conseguiu acesso para o Sanderson. Resumo da ópera. Consegui falar com o Sanderson aqui em Porto Alegre e junto com o senador Heinz, que também tinha sido eleito naquela eleição, também Aham. nunca tinha visto falar o Heinz, só pelo meu sogro, que ajudava ele, Sim. quando deputado ainda lá em São Borja. E aí fui a Brasília e disse, eu vou tentar uma audiência lá com o ministro e tu vai a Brasília? Eu disse, vou. Daí, quando ele me avisou que tinha, comprei a passagem todos com meus recursos, ninguém Sim, me sim. ajuda em nada, Sim. e fui a Brasília. Voltamos de lá com 22 milhões de reais. Oh! E tá aí os asfaltos prontos, Aham. entende? Fazem 5 anos que a gente começou, 6 anos agora, 5 anos e Aham. meio. A Aham. gente começou, e aí começou a coisa engrenar, e começou a dar certo. As prefeituras começaram a acreditar que era possível, porque viram que eu não era o maluco que tinha chegado aí querendo, com ideias fantásticas e querer Sim. tirar dinheiro deles. Pelo Sim. contrário, eu estava levando dinheiro para eles. Sim, E sim. a coisa começou a dar certo. E aí a gente, opa, mas não vamos parar por aí. Começamos a trabalhar, criamos uma lei na Assembleia, aprovamos a lei do Promissões na Assembleia. O governador vetou, com uma mobilização de todos os prefeitos da região. Nós derrubamos o veto do Eduardo Leite. O único veto derrubado do Leite foi esse. Aham. E depois desse, fizemos todo um trabalho de articulação junto ao governo, já no segundo mandato do Leite, e está culminando com essa maravilhosa notícia que do dia 18 agora, que teremos os 14 convênios sendo assinados num Sim. desculpe, Sim, tu sabe, Álvaro Tyson, o importante é você querer fazer alguma coisa, né? Porque tem meios de você conquistar, de realizar aquilo que é tão necessário. É só avaliar os prós e os contras e trazer coisas para a região missioneira, como é o caso que o senhor está desenvolvendo, então, todo esse trabalho. Eu vi também que você é criador, não, que você é autor de vários livros e publicações. Antes de nós entrarmos, então, no valor e como, então, você começou a realizar esse trabalho do projeto Missões, você tem vários livros e publicações, né? Poderia citar uma ou duas para nós, então, vermos se nós já temos conhecimento das publicações? sim, na minha área de engenharia eu tenho 4, 5 livros publicados, tá? Mas Aham. isso é outro assunto, né? Sim, sim. Na área da história das missões, todo o material que nós publicamos está disponível no site do Grande Projeto Missões. É www.grandeprojetomissões.com.br. Todo está livre para baixar. Já Sim, falo sobre isso. sim. Só para responder a tua pergunta. O que a gente fez de imediato? Junto com a AMM e o Sebrae, a gente criou um guia, deve dar umas 400 páginas, com todos os atrativos e todos os recursos de hotel, restaurantes, locais para visitar, a história missioneira. Chama-se Revista Missões. Está lá no Aham. site também para baixar, com todas as informações. Esse foi o primeiro. Logo na sequência, nós fizemos um guia de 120 páginas detalhado sobre o sítio arqueológico de São Lourenço, Mártia, que fica lá Esse em eu São vi. Luís. Esse eu vi já. Porque ninguém tinha nenhuma informação, nada É. estava reunido. Então, juntei tudo e também está disponível para baixar lá. Na sequência, a gente fez o de São João Batista. Aham, aham. Do mesmo jeito, quem muito me ajudou nisso foi o Marco Demeneg, lá de Santo Ângelo, que era o meu editor. Eu contratei o Marco para editar e o Marco tinha muita experiência, deixou um material lindíssimo, está muito bem feito, graças Aham. ao trabalho de editoração do Marco. E agora, esse ano passou, a gente
publicou um livro de 500 e poucas páginas, que é 1000 fotos sobre os 30 povos. É o primeiro livro que reúne fotografias de todos os 30 povos. Eu fiz viagem para todos os 30 povos, conversei com todas as pessoas e reuni fotos do meu celular, do celular das pessoas e fotógrafos profissionais. Mais de 40 pessoas contribuíram para isso e ficou um livro maravilhoso. Obviamente, ficou um livro caro. Por isso que a gente não conseguiu distribuir isso fisicamente, mas digitalmente está para baixar. Ele custa em torno de, só para a impressão, R$ 210 o livro. Sim, sim. Mas é lindo. É um vale livro. Vale, olha. A MM comprou para ajudar a viabilizar um para cada município, então em cada um dos 27 municípios da MM tem um exemplar. Algumas prefeituras compraram alguns para dar de presente, mas é muito interessante. Também está disponível para baixar lá no site do Grande Projeto Missões. No site do Grande Projeto Missões, como eu disse antes, existe uma aba no site chamado Repositório. Uhum. Nesta aba, se vocês entrarem lá, vocês vão encontrar uns 500 livros sobre missões digitalizados, tudo para baixar, umas 1.500 teses, dissertações e artigos feitos pelos maiores historiadores e pessoal que pesquisa isso, tudo para baixar, uns 300 mapas históricos antigos sobre as missões, tudo sobre a temática missões, e uns 50, 60 vídeos, documentários que já foi feito sobre as missões. Tudo está lá para baixar. Então, esse site, que foi feito inicialmente com meus recursos, hoje é bancado pela MM para que todo mundo consiga acessar. E é um recurso muito importante, né, também, e riquíssimo para professores, né, um material pedagógico incrível, porque muitos professores nem conhecem as missões, na verdade, né, nem sabem o que tem. Justo, foi bom tu falar sobre isso, porque isso que tu disse é uma verdade cristalina. E nós, consciente dessa falta de conhecimento, porque minha mãe foi professora de história, né? Uhum. E aí eu percebi que eu sou uma geração perdida, como tu é, e tudo, porque a gente não aprendeu isso na escola. Mas Né? a gente ainda pode, né? Ainda tem Ainda tem tempo, espaço, né? ainda tem caminho. E aí, percebendo essa falha na formação dos professores, porque isso é histórico, é um apagamento lusitano da história portuguesa, porque as missões eram lusitano da história espanhola, que as missões eram espanholas. Então, os portugueses, que são os vencedores e ocupantes do território que hoje é o Rio Grande do Sul, Sim. quiseram apagar tudo que era espanhol, né? E por isso que apaga um pouco da história missioneira. Mas voltando, o que eu ia dizer com isso? Que um dos projetos grandes que inclui o Promissões é a qualificação e a modificação da forma que se ensina o tema missões jesuítico Guarani nas escolas da região. São 4.500.000, 4.600.000 que o governo do estado, através da Secretaria de Educação, está fazendo um convênio com a Unicinos, que a gente espera já no segundo semestre iniciar esse trabalho de qualificação dos professores e do material didático usado em aula. Está bem avançado isso. Que maravilha! Parabéns por essa maravilha de ideia, né? E o bom disso é que aqueles alinhamentos astral e o bom Deus lá em cima nos ajudando, com a indicação do secretário Loureiro para a Secretaria da Cultura, ele dentro do governo está nos ajudando como nunca. Então está agilizando todos esses processos. Sim. E o secretário Loureiro comprou a ideia e está trabalhando com afinco. Olha, nunca tivemos uma pessoa engajada do jeito que ele está fazendo isso. Então, o governador comprou, o vice-governador comprou. Então, todos estão trabalhando, vários outros secretários entraram nesse processo também. Então, a coisa não podia estar melhor, tá? O momento é muito bom. Que coisa boa. Mas sabe, só podia estar assim, né? Porque é algo que vai beneficiar muito essa região, né? Na questão, inclusive, educacional, né? Que hoje é a base de tudo e não adianta, não tem o que fazer. Eu fui professora também, Álvaro. Então, a gente vê a deficiência, né, de material.
E parabéns, então, por esse trabalho maravilhoso que tu tá auxiliando, né? Que estás auxiliando. Muito bem, Álvaro. Nós estamos, então, curiosos, né? Na questão de recursos que estão previstos, então, para a região missioneira, Álvaro. Dia 18 nós teremos um evento, né? Justo, uma coisa importante a gente deixar bem pautado isso. Esse projeto, ele não é um projeto para a região missioneira, porque nós queremos desvincular que missões é só o que hoje é a área de abrangência da AMM. Missões foram 90% do Rio Grande do Sul. Sim. Então, nós estamos vendendo esse programa, o ProMissões, como um programa temático para o Estado, e não um programa regional para as missões, dessa região geopolítica atual das missões, que é muito maior. Né? Agora, em março, eu fiz uma expedição com um grupo de amigos em Lavras do Sul, que fica a 400 quilômetros daí. Né? E lá encontramos um forno da época das missões, que provavelmente é onde queimava o cal para levar para a construção de São Miguel, porque lá era a estância de São Miguel. Mas só para não fugir da tua pergunta. Então, é um projeto temático que vai, obviamente, privilegiar vários municípios das missões, sim, porém, não é exclusivo para as missões. Tá? Isso nós temos que deixar bem claro, porque a gente quer mostrar que o Rio Grande foi criado pelos missioneiros. Essa base que é o gauchismo nasceu nas missões. Tá? Esse é um discurso importante, porque nós temos que quebrar essa lógica que missões é só os 7 povos. Não, não é. Tá? Mas não fugindo da tua pergunta, nesse dia 18, nós vamos ter assinatura de 15 convênios. Por que só 15? Só 15. 15 já é muito. Por que os 15? Porque nós, agora quando eu falo nós, o lado de cá do balcão, lá tem o governo que está dando dinheiro e nós lá de cá que somos demandantes. Nós não temos a capacidade, dentro das prefeituras, de fazer projetos qualificados e projetos detalhados que nós chamamos de projetos executivos. Nós na região, e todas as prefeituras também fora da região, não temos a cultura de ter projetos executivos prontos dentro de casa, que quando aparece uma demanda de dinheiro, está aqui o meu projeto. Salvo raras exceções, olha, são 12 municípios dos 15 convênios que vão receber dinheiro agora. Salvo 2 ou 3 no máximo estavam em condições de receber o dinheiro, quando anunciado pelo vice-governador em Santo Ângelo, em 14 de novembro. Nós estamos 7 meses depois e conseguimos fechar os processos agora. Percebe? Claro que tem a burocracia do lado do Estado, mas tem muita falha dentro das prefeituras, das estruturas capazes, da Secretaria de Obra, Planejamento, Turismo, o que quiser, que não são capazes de ter projetos prontos, executivos, que chega, apresenta daqui, é só fazer a burocracia para conveniar. Isso é uma deficiência enorme dentro das prefeituras. É realmente isso, né? Fazer um projeto ou estar de acordo com o que se pede, né, dentro do projeto. É que nós temos uma cultura, Júlio, desculpa ser bem direto, que há muito tempo o governo do estado não tinha dinheiro. Então o pessoal levava lá um ofício, né, se reunia num bar ali, tinha uma ideia, botava num ofício, ponto, isso é um projeto. A minha demanda daqui. Essa fase de amadorismo já passou há muito tempo, né? Por isso que agora sim, falando da região, as missões ficaram muito tempo para trás, comparando com Gramado e Canela, porque lá eles são profissionais do negócio. Eles fazem o negócio organizado e como a boa prática da engenharia requer, né? E agora, graças a Deus, olha, muito esforço, nós estamos criando uma cultura nos municípios da região que sem projeto nada anda. E com ferro e fogo, suor e lágrima, desses 7 meses a gente teve muito progresso. Claro que os prefeitos atuais abraçaram essa causa e começaram a botar a prioridade. Está longe do ideal? Sim, está longe do ideal. Mas que mudou muito o panorama. Esses atuais prefeitos estão trabalhando de uma forma diferente e sentiram que precisa
profissionalizar. Muitos desses projetos foram contratados por terceiros e tal, que as prefeituras investiram dinheiro nisso, né? Sim, sim. Mas está dando certo. Eu fiz toda uma volta para chegar na resposta da tua pergunta. Né? O que nós vamos ter agora no dia 18? São Borja vai receber recursos para construir um prédio novo para abrigar o Museu Aparício Silva Rilo. É a segunda concentração de imagens sacras missioneiras do Rio Grande do Sul, perdendo só para o Museu lá das Missões de São Miguel. E estava ocupando um espaço da biblioteca. São Borja está recebendo R$ 1.800.000 para fazer esse prédio novo, que vai ser dentro da praça principal de São Borja. O local não podia ser melhor, na frente da igreja, todo o centro da cidade. Sim. São Nicolau tem 2 projetos. Na primeira fase vai receber um e depois já tem um segundo engatilhado. Vou falar desse da primeira fase agora, do grupo 1 que nós chamamos, tá? Nós encontramos um trabalho do irmão Edson da PUC, e toda a população de São Nicolau sabia, o tal famoso chafariz missioneiro. Só que o chafariz missioneiro, que fica 2 quadras e meia da praça principal, onde está a redução hoje, depois, estava coberto por uma laje de concreto, porque a Corsã, por muito tempo, usou aquela água para alimentar a cidade. Então, nós vamos arrancar fora essa laje, claro, com trabalho de arqueologia, com apoio do IFAM, blá, 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 e vamos fazer um parque em torno dessa fonte, desse chafariz, similar àquele que tem lá em São Miguel. Tá? Esse é o de... Entrou alguém na nossa reunião aqui? Entrou. Esse aqui é o senhor Luiz Carlos Marmilli, ele que é o diretor aqui da Rádio Comunitária Aliança e também da Associação Dom Zygmunt Filinski. E ele está curioso, né, para ver o senhor e também cumprimentar, dar boas-vindas. Boas-vindas, Luiz Carlos. Bom dia, Luiz Carlos. Bom, continuando. São Luís Gonzaga vai receber... São Nicolau, para esse parque, é R$600.000, tá? São Nicolau vai receber... São Luís Gonzaga vai receber em torno de R$1.800.000 para... Nós estamos chamando de requalificação do Museu Arqueológico. Ele já tem um museu arqueológico muito básico, que fica lá na estação férrea, no prédio da estação férrea. E com esse 1.800.000, nós vamos deixar aquele museu como um atrativo turístico. Porque São Luís tem 2 sítios arqueológicos. O próprio São Luís, né, a redução de São Luís, e São Lourenço. Tá? Então, nós vamos ter esses 2, 1.800.000 para São Luís. São Miguel tem 2 projetos também, na verdade vão ser 3, porque tem um que chama de projeto especial, já falo sobre ele. 5.300.000 para um espetáculo que nós estamos chamando de projeção mapeada, que na verdade são 2. Vai acontecer em São Miguel e outro em Santo Ângelo. Exatamente a mesma coisa, só que com conteúdo diferente. Para quem conhece a Disney em Orlando, no Castelo da Cinderela, todas as noites é projetado a história do Walt Disney. Um padrão 4K. Nós vamos fazer a mesma coisa, contando a história das missões na fachada da igreja de São Miguel e na Catedral de Santo Ângelo. São Miguel vai contar a história do dia a dia de uma redução. São 25 minutos de filme em alta definição. Tá? R$5 milhões nós vamos botar nisso. Em cada um. O total é 11. Tá? 5.200 e 5.700. São Miguel vai contar toda aquela lógica do dia a dia, do esplendor. Nós vamos contar a utopia, o ufanismo, a coisa boa das reduções, aquilo que nos distingue como uma coisa ímpar no mundo. Não aquilo que tu vê no Som e Luz hoje, que é guerra, destruição, que as pessoas ficam deprimidas. Não é isso. É as coisas boas, glamourosas, aquilo leva para cima. Isso é São Miguel. Fantástico. Em Santo Ângelo, nós vamos contar a história completa das missões, desde a chegada do Padre Roque em São Nicolau, no Paço do Padre, até a fase pós-guerra guaranítica, quando as tropas ibéricas ocupam, desmancham as missões, a expulsão dos jesuítas e essa evasão que eles vão para os campos, se miscigenam com os portugueses, com os castelhanos e formam o gaúcho. Nós vamos deixar esse gancho para a formação do gaúcho. Será um espetáculo diário,
em 3 línguas, inglês, espanhol e português, para que realmente chame a atenção dos turistas, tá? Com esse enfoque mais bonito e que te qualifique com a história, né? Claro, aham. Não, porque São Miguel das Missões realmente, né? Tu vai lá, tu assiste uma vez, tu sai de lá, né? Bem pra baixo mesmo, né? A situação. Mas o conceito não é apagar aquele outro, deixa Não, lá o não, é turista mantê-lo, ótimo. mas ter a outra versão também, né? Uma versão mais. Exatamente. Exato. Uhum. Tá? E daí, em Santo Ângelo ainda vai ser formada uma orquestra, a Orquestra de Câmara São Ângelo Custódio, que é uma forma de resgatar a música da época das missões, Zípoli, o barroco missioneiro, aquela coisa toda. Então Sim. tem um maestro lá, o maestro Fábio, que está trabalhando nisso, como comprar instrumentos, qualificar o pessoal, trazer músicos de outros lugares qualificados e formar essa cultura que muita gente queria e agora vai ser realidade. Sim. No Entre Juiz, vai ser, com 2.200.000, vai ser criado um novo museu, chamado Museu da Siderurgia das Américas. Porque nós temos uma falha, e os papagaios repetem sempre o mesmo erro, que São João Batista foi a primeira forja feita no Brasil, nas Américas. É uma grande bobagem, porque a forja nada mais é do que pegar um ferro, esquentar e transformar a forma do ferro, né? Fazer uma ferramenta. Isso era feito em todas as reduções, porque era só esquentar, fundir o ferro e mudar a forma. O que o Padre Sepp, que é chamado o gênio das reduções, fez foi pegar a pedra, o Itacuru, que nós chamamos de pedra cupim aí, né? Que tem em qualquer lugar, moer aquilo, separar o que era o grãozinho de ferro, construir um alto forno siderúrgico e aí ele transforma pedra, minério de ferro, em ferro. Nossa, que tal? Aham. E isso nós vamos contar nesse Museu da Siderurgia que ninguém sabe, Sim, né? sim. E as duas bases do alto forno ainda estão lá em São João. E pouca gente vai, porque o mato tomou conta, o IFAM não cuida direito daquilo. Então é difícil. Se o seu Eloy, que é o zelador lá, 25 anos, não leva as pessoas, ele me levou lá porque é meu amigo, Aham. senão ninguém fica sabendo disso. E aí a gente começa a montar a história. Isso está tudo contado naquele guia que eu construí aí, do guia que pode baixar na internet, Aham. conta toda essa história do alto forno. Tá, Aham. isso é São João. Sim. Vai ser feito em Entre juiz. no Entre Juiz, dentro da cidade. Não vai Sim. ser feito lá fora Sim. por questão de logística e tal, e cuidados, né? Sim. Aí em Porto Xavier, nós vamos construir um parque muito interessante. É um parque, chama-se Parque Missioneiro, mas nós pegamos todos os escultores da região das Missões e cada um vai construir uma estátua contando a sequência lógica da história. Começando desde o Guarani. Antes vai ter um rabo de peixe lá do Dourado para mostrar a pesca no rio. Aham. Muito bonito. Mas daí começa do Guarani, vai subindo os caciques, os jesuítas e tal. E uma coisa interessante, e a última estátua é do General Osório. Daí as pessoas vão dizer, por que General Osório nessa história? Né? Não tem nada a ver. Qual é o título do General Osório? Marquês do Herval. Quase todas as cidades nossas no Rio Grande do Sul têm uma rua chamada Marquês. Derval. Sim. Só que poucas pessoas sabem que ele recebeu esse título porque ele esteve na região de Porto Xavier, ele foi comandante de São Borja e foi incumbido pelo imperador a buscar o tesouro dos jesuítas, que eram as famosas vacas brancas. Era o gado europeu que os jesuítas tinham introduzido aqui. E ele sai com uma excursão de homens e faz toda essa parte do Alto Uruguai aí, em cima do rio, entre o Ijuí e o Rio Uruguai, que era uma mataria muito densa, e encontra os ervais lá no Inhacorá. E era uma riqueza total, porque a erva mate era o principal produto de exportação, todo mundo tomava mate, como toma hoje, Sim. e naquela época tinha pouca cultivo. E ele encontra os ervais, por isso, Marquês do Herval. Então vai estar a estátua dele lá em Porto Xavier. Aham.
um pouco da região geográfica das missões de hoje, houveram, o que nós chamamos do primeiro ciclo, ocupações de 18 reduções ao longo do estado do Rio Grande do Sul. Sim. E de 1626 a 1641, quando os bandeirantes começam, 39, 38, os bandeirantes começam a atacar aqui, houveram 18 reduções esparramadas entre a bacia do rio Ijuí, a bacia do rio Ibicuí e a do Jacuí. Uhum. E aí, para a gente resgatar essa história e mostrar que as missões não é os Sete Povos, que tem toda uma longa história de 400 anos em cima disso, a gente começou a fazer expedições lá na época do Ibicuí. Isso faz 4 anos que eu fui para lá e tal, com amigos pesquisadores locais, e nós encontramos a redução de São José, junto à Pedra Grande, em São Pedro do Sul hoje. Uhum. E daí descobrimos que a PUC, há 30 anos atrás, já tinha escavado lá. E o material que eles encontraram estava aqui na PUC, nos porões lá do museu. E aí começamos a procurar, encontramos a redução de São Tomé, em São Francisco de Assis, a redução de São Miguel, onde é São Martinho, São Cosme e Damião, Santa Ana, onde é hoje Agudo, e assim por diante. Foi indo, encontramos todas as 18 reduções. Uhum. Para isso não ficar esquecido, a gente está concedendo a São Pedro do Sul a construção de um centro de interpretação da redução de São José, e em São Francisco de Assis também 1,5 milhão para a construção do centro de interpretação da redução de São Tomé. E veja que São Tomé, São Tomás, em São Francisco de Assis, é a cidade de São Tomé hoje do lado de São Borja. Com a expulsão, os bandeirantes expulsando a coisa, eles vão para o outro lado e fundam São Tomé, que é hoje a cidade que fica na frente de São Borja. Mas ela, a primeira vez, foi aqui, né? Sim, quanta riqueza, então, né, Álvaro? Meu Deus, que história. É isso que a gente tem que resgatar. Por isso, nós vamos botar esses centros de interpretação para a população se sentir pertencendo a essa história. Tá? Mas veja que tem mais coisa interessante. Eu sempre vi falar que em Bossoroca tinha umas cercas de pedra de 2, 3, 4 quilômetros. Sim. E tinha casas lá onde nasceu o grande pajador, né? E tinha outros, a Senzala, o Sobrado, o cemitério dos cativos e um monte de informação. Daí o prefeito Juca, na época, me convidou e eu fui lá fazer uma visita. Passei um dia inteiro e eles botaram um carro da prefeitura, botaram o Jairo, que é o presidente do Centro Cultural lá. Passamos o dia inteiro visitando esse lugar. E é tudo longe, porque Bossoroca é um município muito extenso na área rural. E tudo missioneiro. E a cultura local dizia que era trabalho de escravos. De novo, o apagamento dos lusitanos que chegam e tomam pão e dizem, não, isso aqui foi os escravos que fizeram, e jamais citavam os missioneiros. Só que nós temos vários pesquisadores e comparando as técnicas construtivas, está mais do que óbvio que era missioneiro. Daí eu conversando com o prefeito Juca, e agora o Beto, que é o novo prefeito, também está dando suporte, não, a gente não pode deixar isso desse jeito, nós temos que criar uma forma de mostrar isso para os turistas, para a comunidade. E aí nós estamos criando lá um centro de interpretação da paisagem rural missioneira. A prefeitura está dando o prédio e nós vamos pegar todos esses lugares do interior, que é difícil acesso, e vamos trazer com imagens, painéis, vídeos, para dentro de um centro, para que o turista, num único local, consiga enxergar todo e, se tiver interesse, vai lá visitar, andando em estrada de chão e tudo mais. Mas interpretando isso como parte da estância de São Marcos na redução de São Luís Gonzaga. E mais do que isso, se tu voltar um pouco para a história, o caminho que ligava as missões a Porto Alegre tinha 2. Um que ia para o Bossoroca, Santiago, descia a picada de São Xavier, que também descobrimos numa dessas edições, tinha 2 lugares para descer a Serra Geral ali. Essa picada de São Xavier e a Boca do Monte em Santa Maria, do Martinho, que tu descia a Boca do Monte, aonde é outra coisa interessante, esses 2 caminhos
tu faz praticamente sem molhar o pé, só pelo divisor de águas, não passa rio. Que E tal? tu sai de Bossoroca, chega em Santa Maria sem molhar os pés. Tu sai de São Miguel e vai a Santa Maria sem molhar os pés, só pelo divisor de águas. Nossa, Esses são os caminhos missioneiros, que são as nossas estradas de hoje. São as RS, as BRs de hoje. que incrível, Tudo né? isso está mapeado. Então, a ideia em Bossoroca é contar essa história. Daí nós chegamos no Caró. Grande lugar de peregrinação, romarias, tudo mais, né? Que a gente da região pouco valoriza. Nós temos os 3 primeiros santos católicos da Igreja brasileira. São os santos mártires. E nós não valorizamos. Agora, como os jesuítas assumiram o Caró, se começou a fazer toda uma campanha. Nós estamos trabalhando para transformar o santuário numa basílica menor, né? Fizeram todos uns cartazes novos para valorizar os primeiros santos mártires do Brasil. Tudo mais. Eu tive lá em Roma, na Santa Sé, aquela negociação para vir o Papa para as missões. Sim. E aí eu estava lá na Embaixada Brasileira da Santa Sé, olhei na parede, tinha todos os santos católicos brasileiros, não tinha os 3 mártires. Daí eu voltei para o Brasil, conversei com o embaixador, disse, olha, se nós fizermos um cartaz, um pôster e mandar para vocês botam aí? Sim. Daí a prefeitura de Caibaté, junto com os jesuítas ali, fizeram, e junto com o bispo Dom Lírio, né, fizeram campanha. Se você observar hoje no caderninho das paróquias que tem os cantos da igreja, sim, na contracapa, tem os 3 mártires. Tem. Né? Então, tudo isso é uma campanha de valorização. Porém, nós chegamos num impasse que não se conseguia colocar dinheiro público em área da igreja. Então, nós estamos fazendo lá no Caró um projeto que nós chamamos de Centro de Interpretação da Redução do Caró e Caminho do Peregrino, fora da área do santuário, que vai começar lá no trevo da BR até dentro do santuário, são 2 quilômetros. Sim. Lá na entrada vai ter um centro de interpretação, um lugar para apresentar um filme sobre o Caró, um auditório, né? E aí você sai dali, vai ter um lago artificial, vai ter esculturas, tudo mais, representando o coração do Padre Roque, aquela coisa toda. E aí tu sai numa alameda de erva mate de 2 quilômetros, com as árvores fechando a alameda, um caminho contando a história, com painéis, com som, contando a história dos santos mártires até chegar no santuário. Aí tu chega no ambiente do santuário. Isso é em Caibaté, no Caró. Uhum. Ainda nós temos mais 2 projetos, que é em Vitória das Missões, também graças ao entusiasmo do prefeito Cornélio, ele construiu lá, tinha um parque municipal e ele coloca lá no alto do cerro a imagem da Nossa Senhora dos Navegantes. E o Cornélio e o Enio, que são pessoas de um dinamismo fantástico, eles, não, nós não podemos ficar de fora das missões, que aqui também, e ali perto tem a ponte missioneira no Rio Juí, que provavelmente, acho que o outro lado, acho que é Guarani, hein? Eu acho que sim. Sim, é Guarani. E nós precisamos muito dessa ponte, né, que liga. Não, mas aí é outra história. É uma ponte missioneira. A ponte de vocês, nós estamos trabalhando, agora eu vou fazer um parênteses, estamos trabalhando junto com a Prefeitura de Mato Queimado e a Prefeitura de Guarani. Sim. Inclusive, já deve estar sendo aprovado aí na Câmara de Vereadores de vocês os recursos. Voltamos lá atrás à história do projeto executivo, lembra? Sim. Para fazer o projeto executivo, a Prefeitura de Mato Queimado e a de Guarani estão se unindo. Nós conseguimos os engenheiros que fazem o projeto, já orçamos e tudo mais, e as 2 prefeituras vão ratear o custo para fazer o projeto executivo para a ponte que vai ligar Mato Queimado a Guarani, sobre o rio. Que maravilha. É 150, 180 mil reais o projeto, e a ponte vai custar em torno de 25, 35 milhões de reais. Então, isso é outro parte. Fechei o capítulo, volto lá para a história das missões. Voltamos. Depois, no final, nós vamos abrir uns parênteses ainda, né? Tá bem, à vontade. Daí, lá em Vitória, vai ser construído junto a essa estátua uma escadaria monumento,
que vai ligar a estátua lá em cima, à base do morro, do cerro, né? Com uma cachoeira descendo aos degraus e a escada no lateral. Lá embaixo, nós vamos ter um centro de convenções, um centro para festas comunitárias, e na beira do rio, um pier, que vai permitir a gente ter passeios de barco no Rio Juí. Tá? Então, isso é Que em projeto, Vitória. nossa, que projeto, ó, parabéns. Tudo pronto, tudo garantido, dinheiro assinado agora, dia 18, da semana que vem. Ó, parabéns mesmo. E para culminar isso, o grande projeto que eu entendo que vai mudar bastante a forma de a gente entender o que era esse mundo missioneiro é o projeto do Parque Mundo Missioneiro, 7 hectares, 6,5, 7 hectares, em São Miguel das Missões, que vamos fazer em miniaturas, tipo o Parque Mundo Missioneiro, o Parque Mini Mundo que tem em Gramado. Nós vamos construir em 7 hectares não só as 30 reduções, mas toda a estrutura das missões que tem no Rio Grande do Sul. Vai estar representado o Rio Uruguai, o Rio Paraná, o Rio Ijuí, as 18 reduções do primeiro ciclo, as 30 do segundo, o local das batalhas, Bororé, as batalhas contra os bandeirantes, Caiboaté, toda a história tu vai poder enxergar caminhando dentro do parque. Sim, porque Gramado lá é maravilhoso, né? Então imagina aqui com 7 hectares. Meu Deus. É isso que nós vamos ter, 6,5 milhões de reais para fazer isso. Já está tudo pronto, a área já está designada pela prefeitura, já está separada, já foi usada como contrapartida. Fizemos um concurso para escolher qual foi a prefeitura. Em novembro foi feito esse concurso. E São Miguel ganhou, outros municípios competiram. Então, esse é o contexto do que está sendo feito. Isso é os projetos do grupo 1, que a gente chama. Tem o grupo especial, que é um projeto de 40 milhões de reais. São outros 40, além dessa soma que eu te falei agora. Que é para criar um prédio enorme na frente das ruínas de São Miguel, tá? Que é o centro de interpretação da história missioneira. São 12 mil metros quadrados de prédio na frente da igreja, do outro lado da cerca, né? Bem naquela entrada ali, que está sendo construído. Foi um projeto que foi gasto, só no projeto, 600 mil reais, financiados pelo Mário Nascimento através da Organização das Cidades Patrimônios Mundiais. Esse projeto já está na mão do governador. O governador Eduardo Leite escolheu esse como o projeto do Estado para deixar a marca do Estado do Rio Grande do Sul na história missioneira em forma concreta nas missões. Sim, então, nossa, que maravilha, né? Logo ali, do ladinho, nossa. Não, né? E coisa muito linda. Eu só não posso passar para vocês as imagens de tudo isso, porque eu tive que... Eu posso te... Não posso te mostrar aqui. Eu fui olhar aqui. Tá aqui dia 18 tu vai mostrar, né? Porque ali está a logomarca dos 400 anos e eu fiz um caderno de 44 páginas com um detalhamento de cada um desses projetos e as imagens, bancado pelo grande projeto Missões, para entregar no dia para a imprensa e para todos os que foram lá, para saber o que são esses 14 projetos do Grupo 1 aí. Sim. Tá? Quando você fala em projetos dos grupos ali, os especiais, então, entra São Miguel no caso dessa construção faraônica, né? Isso. E depois no grupo... Faraônico não está dizendo, eu não disse isso. A questão assim, ó. Guarani das Missões, Ubiretama, estão envolvidos também em algum projeto, em alguma coisa que vai vir também com essa questão, então... desse trabalho que vocês estão desenvolvendo? Boa pergunta, Jússi. Veja que interessante. Essa é a cultura. Isso que tu me perguntou reflete exatamente a cultura que nós temos na região, que é venha nosso vosso reino. Esperar que alguém traga pronto a solução para os meus problemas. Tá? E isso é cultural, não é Guarani, é cultural na região. Sim. Tá?
Isso está acontecendo não por iniciativa da região. Isso foi uma iniciativa, não vou falar o que aconteceu, mas Sim, sim. voltando à sua pergunta, não, só vai ter projetos no grupo 2 quem apresentar projeto executivo, entende? Então, tu me perguntou se Guarani e o Biretama vão estar nesse grupo 2. O Biretama, sim, porque o prefeito Rodrigo veio a Porto Alegre e está trabalhando num projeto para a construção de um parque, de um centro cultural ligado às missões em Ubiretama. Sim. Outros municípios, eu sei que no grupo 2 tem São Paulo das Missões, tem Giruá, o que mais que eu lembro de cabeça aqui? Deixa eu ver se eu tenho... Sim, porque nós temos aqui inúmeros municípios, né, que poderiam desenvolver Santo algum tipo... Antônio, Itacurubi. Aham. É isso, o que estão hoje no grupo 2, porque já tem Enviado. projeto executivo. Executivo. Veja, tem prazo para entregar? Já passou, né? Agora Sim. nós estamos na prorrogação do segundo tempo. Mas sempre é uma iniciativa das comunidades locais. O governo não vai dizer assim, por favor, me entregue um projeto. Não. Mas é como nós conversamos antes, né? Talvez a falta de preparação de profissionais, né? Que pensam um pouco em fazer um trabalho na busca, então, desses recursos administrativos ou projetos administrativos, né? Então, é importante nós termos pessoas qualificadas. Viu, Júlio? Antes de a gente fazer um projeto solto, a gente tem que ter um planejamento, né? Sim, a gente tem que saber o que a gente quer, para onde a gente quer ir. E isso me parece que a região não sabe, tá? Nunca se parou para pensar o que nós queremos ser daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. É uma coisa assim, cada 4 anos a gente vai para um lado, vem o outro e muda para o outro lado, e se começa tudo de novo. Não existe uma lógica pensada, estruturada, que é para lá que a gente quer. Nós vamos construir a cada ano 5% de um projeto de 20 anos, em 20 anos vão estar completo, em 100%. Não pensa, a região não pensa isso. Falta cultura de pensar a longo prazo. Exato, né? exato. E é isso que nós temos que mudar. O grande projeto Missões veio para isso. Tudo isso que eu estou te apresentando foi concebido há 5 anos e meio atrás. E é toda uma lógica. Dentro do grande projeto Missões, eu não sei se eu cheguei a te mandar, mas eu mandei para várias coisas. Tem o Observatório Observatório dos Projetos Prioritários Aprovados. Sim, você mandou para mim, sim. Mandei. É um grupo de 30 e poucos projetos que a gente acompanha, de infraestrutura principalmente, né? Que a gente acompanha a cada bimestre para saber se o projeto está andando, por que parou. Por que parou? Por isso o nome o que está acontecendo que não anda? Né? E aí permite, inclusive esse observatório, há 2 anos atrás, eu também fiz um caderno, deixando documentado, entregamos na AMM, com apoio da AMM, esse caderno foi feito, foi impresso, e nós entregamos num encontro que a gente faz todos os anos lá na minha casa de praia, lá em Atlântida. Todos os prefeitos vão lá na véspera do evento da FAMURS, da Assembleia de Verão, e nós entregamos esse caderno para justamente dar a constância dos propósitos, que os prefeitos, quando fossem a Brasília, soubessem que essas são as demandas regionais. Tá? Só que muda a cada 4 anos. Eu pergunto se algum dos prefeitos sabe que existe esse caderno. Né? Infelizmente, né? Infelizmente acontece muito disso, né? Um projeto bom é esquecido porque mudou, né? Mudou a administração pública. Infelizmente, essa é a cultura. Né? Como Mas nós temos que trabalhar para mudar. Os prefeitos que assumiram são bons, têm boas intenções, querem mudar. O que está nos faltando é aquela cultura de fazer com persistência, com continuidade. De fazer acontecer de verdade, né, Álvaro? Isso. Álvaro, infelizmente o nosso horário também está reduzido, né? Já estamos conversando há 1 hora e com certeza, Álvaro, eu ficaria o dia inteiro aqui ouvindo tudo que você nos coloca e eu acho que toda a região missioneira está de olho aqui naquilo que você colocou, e não só a região missioneira, né? Mas como nós falamos, o Brasil inteiro e quiçá o mundo. De tanta coisa maravilhosa que nós não tínhamos conhecimento. Eu fui professora há 30 anos, mas eu não tive esse conhecimento que hoje é possível ter. Então, parabéns
por esse trabalho, por esse projeto maravilhoso, né? E principalmente também aqueles municípios que entraram, né? Que estão trabalhando junto, estão abraçando a ideia. O governador Eduardo Leite também, né? Que é o cabeça de aceitar mesmo e colocar recursos, né? Auxiliar nessa questão de recursos. Agradeço imensamente que nós pudemos conversar, ouvir você, conhecer a nossa história. Imagina, Álvaro, nós conhecendo a nossa história através de você. Que bom, né? Que bom que nós conseguimos fazer isso. É importante a gente unir todas as forças da região, e você tem um papel importante nisso, porque você consegue se comunicar com um grande número dessa micro-região aí, e é importante porque nada se faz sozinho, né? Não é longe de mim querer dizer que estou fazendo alguma coisa. Sim. Eu estou só contribuindo para unir as forças num alinhamento, essa palavra eu gosto muito de usar, porque a gente tem as forças com vetores puxando para tudo que é lado e a resultante é zero ou pouco expressiva. Então, o meu papel aqui está muito mais tentar alinhar essas forças vivas da região no sentido de puxar tudo para o mesmo lado e ter resultados concretos. Falou muito bem. Sem o governador Eduardo Leite e o vice Gabriel, que foi o coordenador desse projeto, até o Eduardo Loureiro assumir agora a coordenação, nós não estaríamos nem conversando esse assunto, porque sem o recurso do Estado, nós não estaríamos fazendo nada. Essa é a fraqueza do nosso processo, tá? É muito dependente de dinheiro público, tá? Mas isso é outra história. Sim. Vamos usar enquanto temos. Outra coisa importante é que a MM tem um papel muito importante na região. Ela é o agregador das lideranças, né? Públicas, né? E o prefeito Rodrigo, que está hoje como presidente, e o prefeito Leandro aí de Guarani, que é o diretor do DETUR, tem um papel importante, né, nessa caminhada de fazer isso acontecer, né? Porque sem as prefeituras que são as beneficiárias desses convênios, nada estaria acontecendo. Eles deram a contrapartida, eles botaram as equipes a fazer e assumiram o papel de líder, assim, vamos fazer acontecer. Então, todos os prefeitos estão ajudando, não tem como dizer que alguém não está ajudando, todos estão ajudando. Sim. E é importante que isso continue assim, porque só assim a gente vai ter a segunda camada, a terceira camada e continuar nessa vibe crescente aí de progresso para essa região. Muito bem, Álvaro, agradecemos imensamente, então, mais uma vez, o seu tempo, né, conosco, e desejamos a você um ótimo trabalho. Dia 18, provavelmente nós estaremos frente a frente, né? E o dia que você vier a Santo Ângelo, para a região missioneira, principalmente Guarani das Missões, gostaríamos muito da presença sua aqui junto à Associação Dom Zygmunt Felinski, Rádio Comunitária Aliança. Será um imenso prazer tê-lo aqui. Desejamos mais uma vez um grande abraço ao senhor. Eu que agradeço a oportunidade e a primeira ida à região das Missões, com certeza irei te visitar aí. Agendaremos, né? Agradecemos imensamente a todos vocês, queridos ouvintes da Rádio Comunitária Aliança, também daqueles que participaram junto ao Facebook, que estiveram junto conosco nesta conversa maravilhosa com o seu Álvaro Taizen. Ele que tem um papel muito importante no desenvolvimento, né? Ele é coordenador do grande projeto Missões, claro, com todos, né? Auxiliando prefeitos, enfim. Mais uma vez, um bom dia a todos, agradecemos. Wszystko dobrego na was, słuchajcie nasz program, dziękuję e qualquer hora nós conversamos novamente. Um abraço a todos e até!